Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom estar aqui. Eu já estou me sentindo da família. É a segunda vez que venho. E de fato o tempo passa muito rápido, pastor. Ainda me lembro aquele janeiro do ano passado que eu estive aqui, o pastor comentando que janeiro havia passado rápido. Passou o ano rápido e janeiro já está acabando de novo. E assim a nossa vida tem caminhado. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Trago um abraço para os irmãos lá do meu povo, da Igreja Batista da Reforma, uma missão da Igreja Batista Central em Valinhos. E lá nós temos um projeto, a igreja me enviou para lá, para que construíssemos um templo ali e organizássemos a missão como igreja. E Deus tem abençoado, até aqui nos ajudou o Senhor, e até o nome do sítio da igreja fica lá, que é Ebenezer. E para esse ano, em outubro, no dia dos 500 anos da Reforma Protestante, está lá o nosso projeto de inaugurarmos o templo. Se Deus assim permitir, assim vai acontecer. E o templo é uma homenagem ao primeiro templo construído mesmo oficialmente ali no cemitério do campo pelos americanos que vieram dos Estados Unidos para cá em 1904. É uma réplica melhorada ou ampliada, modernizada daquele templo de 1904. Se você falar, eu não conheço o templo, em outubro essa igreja estará convidada e vai participar com a gente lá na inauguração do templo. Está ficando, gente, simplesmente linda a nossa construção lá, para a graça de Deus, pela glória do nome dele, ali em Valinhos. E para esse trabalho, para a gente concluir a construção, ano passado eu tive o privilégio de lançar um livro chamado Guerreiro da Fé, um comparativo da vida militar com a vida cristã. E você vai entender nesse livro, se você puder tê-lo, puder fazer a leitura dele, que a nossa vida é um eterno combate. E a gente pode escolher ficar chorando pelos cantos, ou passar na reserva de arma, equipar-se com as armas da fé e partirmos para o combate que nos espera lá fora. E eu faço uma comparação ali com vários lemas militares, bem interessante se você assim o quiser. E agora, semana passada, lancei o Paganismo Gospel, um livro intrigante, um livro que vai mexer com a sua estrutura cristã, em meio à época pós-moderna que nós viemos. E ali naquele livro, você vai comparar o paganismo do primeiro século da igreja. O pastor Paulo talvez abordou um pouco aqui na fala dele, com o que está acontecendo hoje com a nossa realidade cristã. E nesse livro a minha proposta é, o que é pagão, o que é gospel de verdade. Então ali você vai ter um conflito com tatuagem e crente, droga e crente, ministério feminino, entre várias outras questões que o paganismo abordava. Eu procurei trazer ele contextualizado para a realidade de hoje, com um bom panorama histórico. Se você assim puder, depois você passa também, tem uma mocinha simpática, vai estar lá fora com ele. Cadê aquela mocinha simpática? Sumiu, né? Aquela mocinha ali, ó, toda xadrezinha ali, aquela menina ali. Ela vai estar lá ajudando e você pode, final, e eu volto a lembrar, toda a renda desses livros é para a construção do nosso templo lá em Valinhos, tá bom? Mas não é um assunto que eu vim falar hoje não com os irmãos. Se um dia puder, eu venho e falo do paganismo aqui, a gente faz um bate-papo sobre isso, é bem intrigante. Mas venho falar sobre segurança, não sei porquê, né? Ser polícia é um problema. Só lembram da gente falar de segurança, é incrível. O pastor Lazarino, ele viu os temas segurança, ele lembrou de mim, não é porque eu era a melhor opção, ele falou assim, é o único que eu conheço que é policial ao mesmo tempo, né? Que tem ministério. Mas para mim é um privilégio falar disso. E eu quero já começar, se puder deixar aberto aí, meu brother, eu quero começar com você com uma constatação. Segurança é um sentimento. Segurança não é algo palpável, não é algo material. Segurança é subjetivo. Segurança é sentimento. Por exemplo, se eu me sinto seguro, posso até não estar seguro, mas me sinto como tal. Por isso as pessoas procuram morar em um condomínio fechado. Porque dos muros para dentro a pessoa se sente segura. Ela não tem muro na frente da casa, o acesso é livre, ele nem tranca as portas da casa, porque ali dentro ele tem uma certeza. Aqui eu estou seguro. Está? Quem dera. Quem dera. Não está. Muito pelo contrário. Mas ele se sente seguro. E por se sentir seguro, está excelente para ele. Ele põe um pitbull no quintal. Ele está seguro pelo pitbull na cabeça dele. E assim ele vive a vida dele. Como ele pode não colocar nada, deixar as portas destrancadas e viver feliz e contente. Aqui americana, como é bem interiorzinho, talvez o pessoal faz isso, né? Deixa a porta aberta, dorme com a janela aberta, né? Americana, cidade bem caipira, né? Do matinho, né? Quem dera fosse assim. Ao mesmo tempo, quando você não se sente seguro, não tem milagre que resolva a tua vida.
Você pode pôr cachorro, cerca elétrica, trancar as portas, vira verdadeiro transtorno obsessivo compulsivo, tranca várias vezes, talvez alguns de vocês tenham esse hábito. Você vai na porta, confere 10 vezes, vê se está trancada, e com tudo, com viatura parada na sua esquina, com um batalhão de polícia na frente da tua casa, e mesmo assim, você não se sente seguro. Isso é segurança moderna. Agora eu quero falar de segurança espiritual. Hoje, a conversa é: em que nós cremos? E para falar disso, vamos ter que abordar a grande dúvida que assola a humanidade, a grande dúvida que assola os cristãos. Quando eu sou salvo, que raio que acontece na minha vida? A partir do momento em que eu entrego a minha vida para Cristo, em que eu venho diante dele, reconheço os meus pecados, de pé ou de joelho, se você resistir, digo a ele: eu sou pecador, que a tua misericórdia me alcance. Jesus, por favor, perdoa os meus pecados. E não é que eu te aceito, o Senhor, por favor, me aceita no seu reino celestial. Uma vez que Jesus me aceita, a partir do momento que eu peço perdão e que eu admito que o sangue dele derramado na cruz é suficiente para a minha salvação, e eu não preciso guardar um dia, deixar de comer tal coisa, participar da ceia obrigatório para ter um poder energético, ou ser batizado, porque se não for batizado eu sou um pagão e vou para o inferno. Quando eu creio que só Jesus, que maravilha, primeiro amor, pastor Rubens, que delícia, eu tenho que trazer minha família para Cristo, trazer o mundo, todo mundo tem que saber dessa verdade. Passa um pouquinho, começam os problemas, os atropelos, e aí vem a eterna dúvida: e agora? E se eu morrer hoje, para onde eu vou? Será que eu fico num período intermediário, passando por algum lugar, sendo ensinado pelos apóstolos, pelos anjos, mostrando? Será que eu fico em algum lugar onde os demônios ficam dando uns bicudos em mim para eu poder pagar uns pecadinhos antes? Como é que fica a partir desse momento? Bom, mas tem um problema. Como que eu posso morrer? Eu tenho filho pequeno, criança. Eu tenho filha. Eu não vi ela casar, não vi ela se formar na faculdade, eu não entrei com ela na igreja. Eu não posso morrer, Deus, só quando eu tiver perto dos 100 anos. E se eu estiver saudável, vamos jogar para os 110, porque eu não quero ir. Todo mundo quer o céu, mas não agora. Não agora. Era a oração de Agostinho. Santo Agostinho orava: Deus, eu entendo essa graça, eu compreendi o que o Senhor está falando. Deus, eu quero isso, mas não agora. Deus, eu quero ser santo, mas não agora. Esse negócio de mulherada é bom demais, Deus, está tão bom essa minha vida de pegador de mulher. Deixa quieto, vamos protelar um pouquinho esse troço aí de ver santidade. Até que um dia o bicho pega. Ele cai ao chão, se abraça ali no joelho, posição fetal, e ele fala: agora eu entendi de verdade o que é a salvação verdadeira, o que é a santificação. E ele toma uma decisão difícil de crente tomar hoje em dia. Ele abandona toda aquela vida dele, com todas as consequências, e se torna um cristão. Qual é a dúvida? Uma vez salvo, salvo para sempre? Uma vez salvo, posso perder a salvação? Como eu coloquei provocativamente esse texto aí de 2 Pedro 2,20, ou lá de Hebreus capítulo 6, será que eu perco? Se eu pecar, eu perco, eu tenho que conseguir de novo, eu tenho que buscar outra vez. Se eu fui crente a vida inteira e abandonei o evangelho pelas drogas, por mulheres ou por qualquer outra prática, será que eu perdi a minha salvação? E isso paira na nossa mente. Qual a missão que eu tenho com vocês hoje de manhã? É te dizer: existe uma segurança do crente. Existe uma segurança da salvação. E por isso, nós vamos discorrer em que, ou o que nós batistas cremos com relação à salvação. Não amparado em tradições humanas, não amparadas em palavras humanas, mas amparadas no que a palavra de Deus verdadeiramente quer nos ensinar. E eu começo com essas duas perguntas que são dilemas na humanidade. Você sabe o que fazer para ser salvo? Não sabe? Sabe, né? Franciscão sabe, né? Sabe, com o Silas também sabe, né? Na faculdade a gente aprende a fazer isso, né? E quem nunca foi para a faculdade teológica, sabe o que fazer para ser salvo? Alguém pode me dar uma dica? O que eu faço para ser salvo? Dou uma boa oferta? Se eu comprar aquela rede amarela, não dá para falar cor, que vem com lanterna já vem com lanterninha, já vem com bateria. Se eu comprar essa rede, sou salvo? Se eu comprar um livro do Pedrosa, com certeza, isso aí não tem erro, me dá salvação. O que eu faço para ser salvo?
Paro de comer certas coisas. Não vou comer. Não tomo mais Coca-Cola, porque Coca-Cola é do inferno, do diabo. Não posso tomar Coca. O que eu faço para ser salvo? Você sabe. Pedir perdão dos seus pecados. Simples demais, não é, gente? Vamos deixar Cristo falar? Jesus, ele andava com o povo todo vinha atrás dele, cada dia aumentava mais. Milhares, e começaram a bombar. Onde ele ia? Porque ele fazia milagre, porque ele multiplicava pão, porque ele multiplicava peixe, ele expulsava demônio. Jesus era o verdadeiro exemplo de liderança. E quem vinha até ele não saía sem resposta. Não saía sem solução para os problemas. E aquele povo vinha atrás dele. Um belo dia ele fala: chega, para. Gente, sentem aí, sentem. Ele procura um lugarzinho mais alto, igual eu estou aqui, um monte, que não é um monte, é um montinho, e nesse montinho ele fala para as pessoas: vamos bater um papo, tete a tete, papo de homem para homem, vamos bater um papo de professor para aluno, um papo de pastor para ovelha, um papo de Deus com homens, vamos conversar, de verdade? Vocês estão me procurando, como está lá em João 6, pelos milagres que eu faço, pelo pão que eu dou, não pelo que eu sou. Vocês não compreenderam ainda. E ele começa a ensinar para aquele povo que o seguia e que achava que era salvo. E lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele vai dizer para mim e para você: você quer ser salvo de verdade? O que você tem que fazer para ser salvo de verdade? Você tem que andar na contramão. Ser salvo de verdade é parar de andar no sentido que você está, volta e anda na contramão. Na contramão do quê? Da religião e na contramão de você mesmo, das suas crenças, das suas opções pessoais. Porque era assim, o judeu achava que cumprindo certos legalismos, era como se ele morasse num condomínio fechado. Se ele tivesse um pitbull na garagem, ele não precisava se preocupar com nada no quintal dele, porque ele estava seguro. Ele tinha Deus, ele estava salvo. Se ele fosse próspero, ele era abençoado, e quanto mais dinheiro, mais abençoado ele era. Ele acreditava nisso. Ele acreditava que se no sábado, da sexta à noite até sábado à noite, não fizesse nada, ele estava bem, estava tranquilo. E ele passava a acreditar nisso, e vivia em função disso. Jesus fala assim: não, não é assim, moço. Não é. O que você precisa fazer para ser salvo? Primeiro, controle seus pensamentos. Ou melhor, perca para ganhar. Está escrito lá. Você quer ser exaltado? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer para ser exaltado perante Deus? Se humilhar. Perca para você ganhar. Você quer ganhar? Então você perca. Ah não, peraí, ó, não seja um assassino. Ah, mas Pedrosa, não tem nenhum de nós aqui que somos assassinos. Assassinos são os romanos. Assassinos são os judeus. Nós não somos aqui o povo que segue Jesus. E ele diz: matar alguém não é dar uma peixeirada no bucho da pessoa, não. Não é dar um tiro na pessoa, não. Matar alguém, o que é? É falar mal do seu irmão. É contramão, gente. E fala mal dos outros é gostoso demais, é ou não é, meu? Quem não gosta, gente, é delicioso, meu. O melhor prato de domingo é falar mal de alguém, gente. Não tem coisa mais gostosa. Porque você fala mal de alguém, traz um efeito psicológico. Eu cresço quando eu falo mal de alguém. Eu me torno melhor do que esse alguém dentro do meu coração. E Cristo fala: para com isso, moço. Perca, se você tem para falar uma coisa de alguém, fale bem. E se uma fofoca chegar até você, ótimo. Ela tem que morrer em você. Foi por isso que chegou até você. Para quem você, ela morra, ela cesse. E você diga para o teu irmão que aquele assunto não deve ser continuado. Antes da contramão. Do que faz adultério. Nossa, mas nós somos tão bonzinhos, a gente não sai com a mulher dos outros. Ah, como nós somos crente. Ele fala: deixa de ser tonto, crente. Quando você pensa na irmãzinha, quando você pensa no seu irmão, viu, adolescente? E adolescentes aí, carequinha, de cabelo branco também. Olha, quando você pensa na irmãzinha, moço, você já adulterou, cara. Para, ande na contramão. Isso é ser salvo. É o que fazer para ser salvo. Isso é ser arrependido verdadeiramente. E eu só vou entender que eu tenho a segurança da salvação no momento em que essas coisas passam por mim, mas não me dão mais prazer. Elas me incomodam, elas me envergonham, elas fazem com que eu volte aos pés da cruz de Cristo e peça perdão para Ele todas as vezes que esse tipo de situação passar por mim. Sermão do Monte, excelente exemplo
Se você quer saber o que fazer para ser salvo, se você quer evangelizar alguém e dizer a ele o que ele precisa fazer para ser salvo, está lá. E não são regrinhas para ele cumprir, não. Ali é mudança de vida verdadeira. E agora que a pessoa foi salva, como ter certeza que ela foi salva? Tem jeito? Dá para saber? Existe um espiritômetro. Tem aqui na igreja espiritômetro? Um que você põe o dedo lá, fura o dedinho, a gotinha de sangue aparece. Opa, é salvo. Esse crente é crente bom, esse é carnal, esse é meia boca. Tem aqui na igreja? Duvido, acho que não tem não, né? Mas tem na Bíblia, um espiritômetro. E sabe onde está? Lá no livro de Tiago. Tiago não foi escrito, o livro mais antigo lá do Novo Testamento para muitos estudiosos, do qual acredito. Tiago, ele foi escrito não para te mostrar como ser salvo, mas para te mostrar se você é salvo de verdade. Porque se você é salvo, a tua língua deixa de ser problema. Você controla. Se você é salvo, você faz boas obras, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Você se importa com os outros, você se importa com a vida das pessoas. Se você tem um servo, um trabalhador, você cuida. E por aí vai, no que vai discorrendo ali Tiago, meio irmão de Jesus. Duas regrinhas, que para nós como cristãos, faz toda a diferença na nossa vida, em como a gente caminha com Deus. Para a gente chegar na segurança, eu vou trazer alguns exemplos para vocês da salvação. Esse moço aí, pelo menos nesse desenho, representa apóstolo Paulo. Paulo, não sei se ele não queria ser salvo ou se ele não conseguia entender o fato de ser salvo, porque para ele era difícil demais. Ele foi formatado dentro do judaísmo. E desde novinho esse homem foi criado. Era tipo um islâmico daquele radical. Ele foi criado para ser homem-bomba. E ele era homem-bomba da melhor qualidade, gente. Quando não batia, prendia. Quando não prendia, matava. Quando não fazia um dos três, mandava outro fazer. Mas ele estava lá, presencialmente. E eu duvido que ele, enquanto participava daquelas coisas, ele estava ali triste, chorando, com lágrimas, mas com um sorriso estampado no rosto. Estevão tomando pedrada, ele do lado ali falando, vai, morre logo, coisa ruim. Morre logo, morre logo. Mas o cara não morre. O cara ora enquanto as pedras vêm na cabeça dele. E o rapaz entrega o espírito para Deus. E Paulo fala, gente, mas que raio de fé é essa? Que fé é essa que mesmo morrendo, dolorido, apedrejado, esse homem ainda faz isso? Ainda entrega? Esse homem cita o Salmo 31. E Paulo, que conhecia do judaísmo, sabia de cor os salmos. E ele vê aquilo e fala, gente, que fé é essa desse rapaz? E eu duvido que aquilo não foi o primeiro lampejo que mexeu na alma de Paulo. Duvido que aquilo não mexeu com a alma dele. Paulo, um boi bravo, como vai dizer no texto bíblico, né? Dura coisa é você lutar contra aquele ferro de ponta que espeta o boi para o boi andar. É difícil, Paulo, para você fazer isso. Mas você vai sofrer pelo meu nome. Importa que você passe pelo sofrimento através da vida que você teve. Paulo, enfim, entrega a vida para Cristo. Em um dos textos mais dramáticos dele, lá em Romanos capítulo 7, ele dá a impressão que ele tem uma dúvida. Será que eu sou salvo mesmo, gente? Sabe por quê? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. E termina a frase como? Belo homem que sou. É isso que ele fala? Ele fala, miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu não consigo fazer o que eu sei, mas eu faço tudo aquilo que eu não deveria fazer. E aí me lembra uma frase da Corrie ten Boom, aquela sobrevivente nazista, e eu fiquei sabendo que ela passou algumas décadas atrás aqui pelo Brasil, em várias igrejas, inclusive a Central de Campinas ela foi, nem sabia disso, descobri recentemente. E a Corrie ten Boom, ela tem uma frase bem interessante, dentre tantas, né? Ela é autora daquele livro que virou filme, Refúgio Secreto. Vale a pena, viu, para você chorar um pouquinho, porque o crente tem que chorar um pouco mais, pegar um domingão, um sábado à noite e assistir com a família aquele filme lá, para você fortalecer a sua fé. É um filme antigo, com a produção não tão boa, mas a mensagem do filme Refúgio Secreto é fenomenal. Corrie ten Boom uma vez foi perguntada sobre a Bíblia. Como que ela tinha uma fé tão resistente, vendo a família inteira morrer e ficando embaixo de um sótão, escondida dos alemães quando vinham matá-los. E ela diz, olha, eu não me preocupo com as coisas da Bíblia com as quais eu não entendo. Não me preocupo.
Se tinha dinossauro ou não, para mim, na boa, não faz diferença nenhuma. Eu não me preocupo com aquilo. Como é que Deus pode ser 3 e 1 ao mesmo tempo? Não me preocupo com as coisas que eu não entendo. Mas eu me preocupo demais com as que eu entendo e não consigo cumprir. Essas me doem na alma. O bem que eu quero, que eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo tem esse conflito. Gente, qual de vocês aqui também não tem? Qual de vocês aqui já não botou a cabeça no travesseiro, talvez ontem à noite, e na sua oração disse: Deus, miserável homem que sou, eu não devia ter falado isso que eu falei para minha esposa, eu tinha que dormir em paz com essa mulher aqui hoje, e não bicudo, cada um virado para um lado. Ou se você é mulher, Deus, a TPM não é desculpa para eu ter falado o que eu falei para ele, o jeito que eu tratei dele. Deus, que miserável mulher que eu sou, que não consigo fazer o bem. Eu sei que eu não posso maltratar meu filho, mas eu maltrato. Eu sei que eu não posso isso, mas eu faço. Olha que conflito. Aí Paulo, ele completa, isso é bem interessante. Lá, opa, pulei para mais aqui. Ele vai lá no versículo 19 de Romanos 7, diz assim, ó: mas ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado, ele continua me dominando. Peraí, Paulo é salvo. E como que o pecado domina ele? Ao mesmo tempo, um crente salvo peca? Ou não? Peca? Alguém aqui não pecou essa semana? Tem alguém com esse nível de santidade aí? Para a gente pôr aqui na frente, passar a mão em você, pegar um pouquinho do teu suor, dar um lencinho para você se limpar e levar para casa um pedacinho do lenço? Tem alguém aí que está nesse ponto? A mesma coisa com Paulo. Mas Paulo, será que ele tinha segurança da salvação dele? Parece uma frase de alguém depressivo. E Paulo teve picos de depressão na vida dele. Deus mesmo precisou encorajar Paulo. Quando você vai lá para Atos 26, fala assim: Paulo, aguenta firme aí, moço, ainda tenho missão para você lá em Roma. Olha, quando Paulo sente isso, você pensa, ele chutou o pau da barraca, ele desistiu. Um filho dele desviou na fé, ele foi embora da igreja. Um filho dele, um parente, usou droga, ele desviou da igreja. Alguma coisa aconteceu e ele viu que a igreja envergonhava ele acabou saindo da igreja. Parece que aconteceu isso com Paulo, mas não aconteceu não. Porque Paulo, em outro momento, ele vai pegar e vai dizer algo muito marcante para a nossa vida. Ele vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é, gente, segurança do crente. Isso é segurança da salvação. Pedrosa, eu estou muito bem na vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou muito mal na vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Gente, a didática de Deus, ou a pedagogia de Deus, é um dos mistérios da fé. Aqui na igreja você vai ter tanta gente bem, feliz, em que tudo vai bem. Outros que vai bem e vai mal de vez em quando. Outros que só bate cabeça na parede. Vou dar errado. E Deus, na sua pedagogia, trata de maneira igual a todos, do mesmo jeito. Paulo entendeu isso. Prova maior disso: as maiores palavras e mais importantes de um homem são ditas quando esse homem está morrendo. Quando esse homem não tem mais nada na vida para se apegar. Quando ele sabe que a partir dali é ele Deus. Um exemplo bom: numa cama de hospital, num câncer terminal, em alguma situação que o médico já disse: olha, vai lá e se despede do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, porque ele não sai daqui mais. Hoje, a hora que eu desligar o aparelho, ele terminou a vida. Essa é a melhor hora para dizer a alguém. E Paulo, sabendo, recebeu a sentença de morte. E no livro Guerreiro da Fé você entende um pouquinho o porquê desse contexto. Quando ele recebe, ele está ali, ele vai para o corredor da morte, ele vai ser morto dali a alguns dias. Eram 7 dias que ele tinha para ser morto naquele período pela lei romana. E Paulo escreve para Timóteo. E ele termina o testamento para Timóteo, que é na segunda carta lá de Timóteo. Ele escreve e diz assim: filho, está com você o bastão. Filho, toca o barco. Leve essa mensagem à frente, porque eu já combati o bom combate. Eu cumpri as regras. Eu guardei a fé. E eu já sei o que me está reservado a partir do momento que aquela espada gelada cortar minha cabeça. E sabe o que é? Eu sei em quem eu creio. Olha lá, eu bem sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, não para me livrar da espada. Se ele quiser, livra. Mas se não quiser também, não tem problema. Porque daqui eu sei para onde eu vou, que é a morte. O crente seguro da salvação, gente,
Lá Romanos 8 vai dizer, ele não teme nada. Isso é segurança, isso é sentir-se seguro. O seguro em Cristo é mais ou menos como disse John Piper. Poxa, mas a morte está vindo sobre a minha vida. Esquenta a cabeça não, crente. A morte ela é igualzinho o seu carro, igualzinho. Só te leva para onde você quer ir. Não é assim? Você não é cidadão celestial? Você não vai morar com Deus, não é lá que você quer ir? Não é ali que você pautou a sua vida inteira para ir? A morte é só o seu carro, só te leva para onde você quer ir. Ou melhor, a morte é o cartão de visita, é o convite para você voltar para casa. Nós não estamos em casa, por melhor que esteja a nossa vida nessa terra, gente. Se você é salvo por Jesus Cristo, tenha essa segurança. Aqui não é o seu lar. A vida é muito passageira, está aí o tempo para nos mostrar isso. Ela vai passar muito rápido, e graças a Deus que ela passa rápido mesmo, porque eu não vejo a hora de estar diante de Cristo na glória, não vejo a hora. Tem que voar mesmo, tem que passar rápido mesmo, enquanto isso, eu desempenhar o meu papel com Deus aqui nessa terra. Paulo, ele teve essa genialidade teológica para poder mostrar como era a certeza da salvação que ele tinha, a segurança de que ele era um homem salvo em Jesus Cristo. Depois de Paulo, 400 anos depois, surge Agostinho, ou Santo Agostinho. Está ali uma biografia rapidinho dele. Agostinho surge e pega o que Paulo, depois que ele se converte verdadeiramente, ele pega os ensinos de Paulo, e ele pega esses ensinos e sistematiza, ele organiza eles, ele põe tudo nas casinhas assim. Ele fala, gente, é profundo demais isso aqui. O que Paulo está falando sobre ser salvo e a segurança da salvação é algo grandioso, é algo profundo demais. Ele pega, organiza para me ajudar, para te ajudar a entender. E é nisso que nós cremos como batistas. Agostinho, ele vai dizer assim, 3 coisas básicas sobre a salvação. Para ele, salvação se divide em 3 estágios, basicamente. Quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando Cristo me recebe no seu reino, e a partir desse momento, a salvação implica em perdão dos meus pecados. Isso quer dizer, eu não tenho mais problema com a pena do pecado. Eu fico livre definitivamente da pena do pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Graças a Deus, não termina com ponto final esse versículo. Termina com a vírgula, não é? O salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus, aí é bom demais. Segurança do crente. Olha, Agostinho, ele pega o que Paulo ensinou e diz, gente, se eu sou salvo verdadeiramente, a pena do pecado não me pega mais. Definitivamente, para todo sempre, eu sou perdoado daquele pecado. É o que Jeremias vai dizer no capítulo 31, versículo 34. Jeremias vai dizer o que Hebreus repete depois, mas ele diz claramente para a gente lá, que dos seus pecados não me lembrarei mais. Eu faço um voto com vocês, Deus falando para o povo, um pacto com vocês. No dia que você se arrepender verdadeiramente, eu escreverei as minhas leis no seu coração. Terei misericórdia de vocês. Eu vou ser o seu Deus e você vai ser meu povo. E dos seus pecados não me lembrarei mais. E Deus, ele muda de ideia? Ele engana a gente? Não lembrei, passa o tempinho, ele começa a cutucar pela sua cara. Te falei, lembra? Que você ia errar, te falei. Ele não faz isso. Para Deus, acabou. Ele não se lembra mais. E Agostinho trabalha com isso. Na boa, gente, fazendo uma pausinha aqui. Não é uma bela de uma notícia? Para te dar segurança? Para você ter uma vida com Deus muito mais digna, uma vida muito mais gostosa, seguindo a Deus? E Agostinho, no segundo momento, ele fala assim, só tem um problema. Você está livre da pena do pecado, mas você não está livre da presença dele. Isso é um BO, hein? Porque você vai continuar no mesmo mundo que você vivia. Você entregou a vida para Cristo, você vai voltar para a mesma casa que você morava, para a mesma escola que você estudava, para o mesmo emprego que você trabalhava. Você vai ter o mesmo chefe chato, os mesmos pais não crentes, os mesmos amigos, o mesmo relacionamento. Não mudou nada. E você estará no mundo, mas a partir de agora você não é mais do mundo.
Acabou a segurança cristã, você foi salvo, você vai estar em um meio do qual você não pertence. Olha que notícia maravilhosa. E aí ele vai dizer, se você foi salvo aqui, e o pecado não tem mais pena sobre você, como que você vai viver no mundo, no meio de pecadores, no mundo corrompido? Como? Com santificação. O que Hebreus diz, a 12:14, não é? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Música linda a Débora trouxe para a gente aqui, falando de transformação, da nossa vida ser luz e mostrar para o povo. Se você pensou naquela letra ali, essa moça cantou o credo, cantou a segurança do crente, não sei se proposital ou não, ou é uma cristocidência, mas foi perfeito. A mensagem que ela trouxe através dessa música. Uma vez que você está salvo, você volta para o mundo, e você volta para o mundo tratando todo mundo com paz. Mas aquela pessoa que me magoou, que cometeu um pecado comigo, eu vou ter paz. Segui a paz com todo mundo. Perdoe seu pai, se é teu pai que pecou contra você, perdoe ele. Pedro, você não conhece meu pai, eu não preciso conhecer teu pai. Duvido que teu pai tentou te matar quando sua mãe estava grávida. Eu duvido, o meu tentou me matar. Duvido que seu pai te humilhou a vida inteira para você cometer um suicídio ou fugir de casa, como meu pai fez comigo. Duvido que fez isso. E Deus, pela graça dele, não me deixa ter ódio do meu pai, não deixa. E hoje, sou lá o filho que mais cuida dele, não por questão de fazer boa obra, por causa disso não, mas naturalmente Deus conduziu a minha vida para cuidar do meu pai hoje. Isso, a história está cheia de exemplos da mesma coisa. Eu não tenho que ter ódio dele. O porquê dele fez, a cabeça que ele teve, isso não me importa. O que me importa é entrar de mão dada com ele no céu. E se eu for primeiro, receber ele lá, e se ele for primeiro, me esperar lá. Isso importa, gente. Não falo com falsidade, não. Eu acho que assim a gente tem que viver. Eu vou ter que dar exemplo, vou ter que ser um bom cristão lá em casa, vou ter que ser um bom cristão entre os amigos. Eu vou ter que mostrar para todo mundo que eu sou salvo, sou seguro da salvação e nada mais me abala. Nada. Se o meu cachorro não resolver o ladrão entrar, eu não vou ter medo disso, porque eu estou seguro da minha salvação. E Agostinho diz também, olha que notícia boa. Deus nos perdoa dos pecados presentes, que nós continuamos cometendo, e no último estágio da nossa vida, quando a gente terminar a nossa trajetória aqui na vida, quando a gente voltar para casa, lá nós estaremos livres, exatamente da presença do pecado. Porque antes ele não tem poder sobre mim, e agora o pecado simplesmente não existe mais. Lá na glória, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde nós viveremos para todo sempre, cantando e adorando ao Senhor. E por mais lindo que seja a música que trouxe a Débora aqui, os louvores, não se compara com o santo, santo, santo que cantaremos diante do Cordeiro. Gente, essa é a nossa esperança. E Agostinho, ele interpreta isso, para mostrar para a gente, você é salvo, o pecado não te manda mais para o inferno. A partir desse momento que você é salvo, o pecado no meio que você vive não tem poder sobre você, porque você busca a santificação, e o dia que você for levado por Cristo, você não vai mais ter o pecado fazendo parte da sua vida. Boa notícia, não é? Excelente notícia. Isso é a confiança do crente. Surge, eu não achei uma foto melhor dele, então eu peguei assim em inglês mesmo, tá? Surge 1000 anos depois, Calvino, João Calvino, junto com Nock, junto com Lutero, junto com Zwinglio, eles vão trazer a reforma protestante, que esse ano completa 500 anos. Esses homens se unem e vão trazer essa grande mudança no mundo, como a gente experimenta. E estamos aqui hoje exatamente por causa disso, porque se não fosse, nós não estaríamos nesses bancos sentados hoje. E ele vai pegar o que Agostinho disse, olhar para o que o Paulo escreveu, e aí sim ele vai organizar a coisa de um jeito que a gente entenda, de um jeito que fique para nós de uma maneira muito clara. E a gente perde muito tempo brigando sobre algumas coisas. Predestinação, ah, meu Deus do céu, é condicional ou incondicional? A expiação, a morte de Cristo, ela é particular ou ela é para todo mundo? Como que funciona esse negócio? Aí viram brigas acadêmicas, racha a igreja, viram um balacobaco por causa dessas teses do calvinismo. As pessoas sofrem por causa disso, mas se esquecem que o ponto mais, talvez, lindo, dentre os pontos que Calvino trouxe, foi esse que eu acho fenomenal, quando você tem a segurança da salvação. Quando ele diz para a gente assim,
o crente persevera. Perseverança dos santos. Isso é segurança da salvação. Espera aí, Pedrosa. Alguém veio para a igreja, converteu-se na igreja, teve uma vida cristã fenomenal. Mexeu lá nos computadores, mexeu no microfone, cantou louvor, pregou, foi líder de EBD, foi tudo. Mas no meio do caminho a pessoa desistiu. E agora? Perdeu a salvação essa pessoa? Para Calvino, não perdeu. Ele nunca teve. Na verdade, ele nunca foi salvo. Porque o salvo persevera. E é nisso que nós cremos, mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso. Nós como batistas, nós como cristãos, salvos pelo sangue de Cristo na cruz, nós cremos que o cristão persevera, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio ao sofrimento. E pastor Lazarino também não combinou comigo, aqui na pastoral aí do boletim da igreja, ele cita exatamente o texto lá em Filipenses, que vai dizer para a gente que a nossa salvação, ela deve ser o quê? Fui salvo, agora beleza, agora posso deitar e rolar, posso virar um baladeiro, posso aprontar todas, porque agora eu estou seguro da minha salvação, certo? Posso ser aquele crente carnal, quando eu ficar velhinho, aí eu dou uma sossegadinha, porque velhinho mesmo, fazendo peso no mundo, né, já não preciso mais, tal, né? Posso pensar isso? Não dá. Aí ele vai dizer para a gente lá, desenvolvei a vossa salvação com o quê? Com temor e que mais, gente? Tremor. Tremor quer dizer, Deus, acabei de pensar num pecado. Se eu começar a olhar, peraí, eu vou ver se alguém está vendo, já estou errado. Pensei no pecado, tem que gelar a minha alma. Deus, eu não posso fazer isso com o Senhor. Eu tenho que fazer mais ou menos aquilo que Policarpo, discípulo de João, quando esse homem foi colocado numa estaca para ser morto na fogueira, perguntaram para ele, nega esse Jesus que você crê, moço. Negue ele que você sobrevive e sai daqui. Ele com 86 anos, ele diz assim, como que eu posso negar Cristo que nunca me fez mal durante 86 anos? Quer pôr fogo? Põe logo, demorou, queima logo esse troço aí. Está esperando o quê? Você acha que eu tenho desespero? A segurança da minha salvação é muito maior do que isso. E você aqui da PIBA, você desenvolve a sua salvação? Você teme o pecado? Tem um pastor que é dito como o maior pregador desse mundo, era conhecido como Boca de Ouro, João Crisóstomo. Boca de ouro, saía ouro da boca desse homem. E ele falava, gente, eu tenho um medo na minha vida, um medo, e esse medo me corrompe, me corrói. Sabe qual é o medo? Eu só temo o pecado. Eu tenho muito medo de pecar. Sabe por quê? Porque Deus não merece que eu faça isso. Deus, Ele me dá muito, Deus, Ele cuida de mim. Deus me deu o maior presente que possa qualquer ser humano ter, que é a eternidade com Ele. Eu sou seguro da minha salvação. Eu não posso magoar o coração dEle. Eu não posso entristecer o Espírito Santo através da minha vida de pecado. Eu preciso perseverar na minha fé. Eu preciso perseverar sendo santo. Não consigo pensar uma definição melhor de segurança do crente, de segurança da salvação. Eu fui salvo, eu não sou mais o mesmo. Coríntios 5,17. A partir do momento que eu entreguei a vida para Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir de agora, eu vou viver unicamente para a glória de Deus. Como que é o refrão da música que você cantou, Débora? Dá para o pessoal te ouvir daí se você falar, não, é só o refrão? Se você falar que esqueceu, eu sei que não esqueceu não. Maravilhoso? Lindo? Perfeito? Isso é segurança da salvação. Mas não pode ser só que voz bonita, que música angelical. E eu chego na hora do almoço, já dou uma bofetada na minha mulher, já falo mal pro meu filho, já fecho alguém no trânsito, já vou embora chutando pedra, bicudo porque alguém me magoou aqui no estacionamento da igreja. Não, gente, isso tem que ser realidade. Você tretou comigo no estacionamento da igreja ali, não devolva mal com mal. Crente salvo, perdoa aquele irmão, gente. Gente difícil tem tudo quanto é lugar. E igreja então, igreja é a união de gente difícil. Igreja é a união de porco espinho, não é a união de koala, gente. Koala não vem para a igreja, quem vem para a igreja é porco espinho.
E esse bicho é encardido, ele encosta em você, ele te espeta. Mas você encosta nele, espeta também. Só que todo mundo junto, quero ver inimigo pegar vocês. Aconteceu, dê prova da existência do Senhor na sua vida. Persevere na santificação, persevere em fazer isso, de tal maneira que aquela pessoa que te maltratou fique envergonhada de ter feito isso, e mesmo que não peça perdão para você, não tem problema, ele pede perdão para Deus, porque é contra Deus que ele tem cometido aquilo, que ele tem pecado, e não tem desculpa. Mas Pedrosa, eu sou pavio curto, nem pavio eu tenho, nasci com esse defeito. Não tem desculpa não, todo mundo nasce com defeito. O nosso defeito de criação é esse aí muito grande, que é o pecado. Eu preciso perseverar até o fim, desenvolver a minha salvação com temor e com tremor. Passamos por Paulo, passamos por Agostinho, passamos por Calvino. E agora a gente pode sedimentar esse assunto, e eu concluo com o credo, só fazendo um lampejo para deixar você motivado a estudar. Em 4 pontos, vou fugir da regra batista hoje, tá? Em vez de 3, 4 pontos. A gente usa ali a tela. Se você depois quiser acompanhar, pega a sua Bíblia em Romanos 8 e a gente caminha através dele em alguns versículos aí para a gente pensar. Estar salvo, ser salvo, qual é a segurança que eu tenho? Primeira delas, uma vez salvo, nenhuma condenação mais eu tenho. E você pode ir embora para casa daqui a pouquinho, com essa convicção no seu coração, com essa certeza. Não há mais condenação para você. Dá uma olhadinha lá, versículo 1, o que ele vai dizer para a gente desse capítulo 8. Ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que foram salvos, para os que têm Cristo em si. Por quê, gente? O princípio aqui é interessante. Ó. Antigo Testamento, Jesus, ele atuava no mundo. Tudo foi criado por ele, Colossenses vai dizer, João vai dizer no capítulo 1, lá em Gênesis 1:1. Ele criou tudo que existe, e ele passa a atuar no mundo. Quando acaba o Antigo Testamento e entramos no Novo, Jesus ele está presente no mundo, ele é o Emanuel, ele é nosso Deus conosco, não é isso? Ele estava atuando no mundo, ele está no mundo. João 14, ele volta para o céu e promete para a gente não nos deixar órfãos, porque ele vai deixar com a gente uma coisa muito preciosa. Qual é? O Espírito Santo, que não é um outro Deus. Quem é o Espírito Santo? Quem que é? É ele mesmo, pessoalmente. E a partir da morte e ressurreição de Cristo, ele passa a habitar não mais conosco, ele passa a habitar em nós. Olha só, se eu fui salvo, se ele habita em mim, não há mais condenação. Não tem como, porque ele está dentro da minha vida. Por isso que a minha vida, voltando à música, ele é uma vida que vai sempre mostrar Jesus para as pessoas. O cristão, ele está livre, o julgamento quer dizer o condenatório, a sentença condenatória não mais nos atinge. Nós estamos livres desse mal na nossa vida. Uma bela notícia que a gente tem. Todo ser humano está no corredor da morte, isso é fato. Nesse mundo condenado, e quem está fora, ele está. Deixa eu pegar e teatralizar para você entender. Aqui não tem uma caixinha aqui, se tivesse, eu usaria. Ó, aquele negocinho de dízimo, por exemplo. Imagina assim, ó. Só eu vou mostrar para você entender um pouquinho desse princípio aí. Ô, irmão, vai dar certinho, ó. Quer ver só? Você tem que imaginar o seguinte, aqui dentro, isso aqui é o reino de Deus. Aqui é o reino de Deus. E para você ser salvo, pede perdão dos seus pecados, você passa a viver aqui. Fora da salvação, você está no mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo está morto, o mundo cheira a morte. O mundo, ele é um cemitério gigante. E quem está no mundo não vai ser condenado, certo? Certo. Por quê? Já está condenado o mundo. Eu peço perdão dos meus pecados. Quando eu peço perdão, é como se Jesus me pegasse e me colocasse aqui, ó, no reino dele. E a partir desse momento, ele põe uma tampa que me protege. A ira de Deus está no mundo, esse mundo todo, mas a ira de Deus não me atinge mais. Por quê? Porque Deus me colocou debaixo do que a gente chama de propiciatório, tampa daquela arca da aliança. A ira de Deus não consegue me atingir, mas atinge o mundo à minha volta.
Eu fui salvo pelo sangue de Cristo. Deus me coloca no seu reino e a partir de agora eu não tenho mais problema com a ira dele que atinge a humanidade, que condena a humanidade. E isso, gente, é algo que tem que me dar uma segurança tremenda. Caiu o avião do Teori Zavascki. Caiu. Ah, mataram o cara. Ah, não, foi acidente. Ah, não sei o que. Ah, o cara estava viajando com prostituta no avião para ter um final de semana prostituído. Que coisa boa. Coisa que velho gosta bastante, velho rico. Aí você fica, nossa, que coisa, mereceu mesmo morrer. Para, crente. Crente tem misericórdia. Primeiro você lamenta a morte de um ser humano. Primeira coisa que você tem que fazer, você lamentar a morte daquele homem. Segunda coisa, orar pela família desse homem, que vai ficar enlutada, para que essa família tenha a transformação. Você tem a obrigação de fazer isso, como um cristão verdadeiro. E terceira coisa, você tem que agradecer a Deus e perguntar para Ele: Deus, por que eu não estava lá? Por que não era eu o piloto? Por que não era eu o empresário? Por que não era eu o juiz? Por que não era eu a massoterapeuta ou a mãe dela que estava junto? Por que não era eu? Essa é a pergunta que um crente sincero faz. E o restante fica por conta da elucubração de todo mundo. Esse homem morreu, gente. Se em pecado, como tudo aparenta, se esse homem abriu os olhos no inferno, morreu na água e abriu os olhos no fogo eterno, isso tem que provocar em mim um pensamento: e se fosse eu? Ah não, Pedro, eu nem estaria lá, eu nem faria isso. Por quê? Porque o sangue de Cristo, o propiciatório, me protege, me guarda. Essa é a minha segurança na minha vida toda. O que diz assim, pulei aqui para mais. Quando a gente é salvo em Cristo, a condenação não pega. Nós temos vitória sobre o pecado. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O sentimento, o sentir-se seguro em Cristo. Esse é um ponto. Segundo ponto, nenhuma acusação. Cristo deu a vida por mim, deu a vida por você. Então a partir de agora, não tem mais como ter acusação, porque Jesus, Ele está em nós. Ele é o advogado, Ele é o que vai repelir qualquer tipo de acusação. Olha lá versículo 34, como que ele fala em Romanos 8. Ele vai dizer assim para a gente, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou melhor, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Não tem como. Por mais que o inimigo tente, não dá. Por mais que a tua consciência fique martelando você, fazendo você lembrar aquele pecado que você cometeu lá atrás, aquele pecado cabeludo, aquele pecado que você morre de vergonha de falar para qualquer pessoa, que você não consegue abrir nem para um psicólogo. Mas você tem que abrir para Deus aquilo que está abalando a tua vida. Aquele sentimento de culpa não é suficiente, porque nenhuma acusação tem contra você. Quando o inimigo falar para você, sai da igreja, cara, você não presta. Olha a vida que você leva. Ontem uma menina dando testemunho para mim que saiu da igreja porque ela é divorciada há muitos anos, tem uma filha adolescente, e indo na igreja, e lá na igreja ela não conseguiu nenhum tipo de parceiro para viver com ela, nenhum homem, tudo. E o irmão falou: é muito provável que você tenha pouca fé, que você não tenha uma vida de devoção com Deus, e por isso Deus não te dá um homem. Como se homem fosse bênção, gente. Eu não tenho um homem, sou muito abençoado, você não é? Eu não tenho. E sou muito abençoado, diga-se de passagem. Olha, maravilha. Como se homem fosse. Pior é se a tua mulher olhar para você e falar: concordo com o Pedrosa. Você está enrolado, bicho. Você está enrolado. Como se fosse alguma coisa para ela. E essa mulher saiu de lá, porque essa palavra desesperançou. E aí ela começou um sentimento de culpa. Ah, porque eu não cuidei do meu primeiro relacionamento, eu me divorciei, eu sou uma porcaria de mulher, uma porcaria de cristã, e Deus está me castigando por isso. Não tem acusação, gente. Para quem é salvo, para quem encontrou Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós. E quando vier o sentimento de culpa, Ele fala: pega ele, coloca no saco, e entrega para Jesus, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Troca com o dele, coloca aos pés da cruz, e deixa Ele administrar isso na sua vida. Evangelizei muito tempo um senhor lá na igreja, não adiantou, italiano, ele acabou indo embora do sítio lá, e esse homem dirigiu um ônibus de Curitiba a Campinas. E num tempo ele dormiu no volante. O ônibus caiu numa ribanceira na Serra do Cafezal, o cafezinho lá, naquele caminho. E morreram 30 e poucas pessoas.
E esse homem não se perdoa, já está bem idoso e não se perdoa por aquilo que ele fez. Sentimento de culpa que, se não deixar, corrompe a nossa alma. A salvação, ela é perfeita. Jesus, ele intercede. Por quê? Porque ele habita em nós. Essa é uma segurança. E outra, versículo 35 ao 39, vai dizer que não há nenhuma separação entre nós e Deus. Não há. Por quê? Porque a nossa salvação, ela nos dá uma proteção eterna. É o melhor muro que existe, melhor empresa de segurança, melhor cachorro bravo, melhor cerca elétrica, melhor circuito interno de televisão. Essa é a segurança, é a melhor escolta, melhor vidro blindado que existe. Essa é a nossa segurança da salvação. Não há mais separação. E quando diz não há mais, olha que interessante. Quem nos separar, versículo 35, quem nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Na boa, gente, nada disso. Ah, mas era aí, eu falei da morte aquela hora, mas eu não posso morrer porque meu filho é pequeno ainda. Espera um pouquinho, espera. De quem é o teu filho? Ele não é seu, ele é de Deus. Porque os filhos são o quê? Herança do Senhor, não é o que diz o Salmo 127? Filho é herança, ele não é seu, ele é de Deus. Você é mordomo, você vai cuidar do patrimônio de Deus, é o que você tem que fazer. E se Deus te levar, eu não posso me apegar à vida dizendo o que eu preciso fazer. Sabe por quê? Lá no Sermão do Monte, Cristo disse, para um pouquinho, crente, olha as aves do céu, você está vendo? As aves do céu? Esses bichos não têm inteligência, esses bichos não são seres humanos, e mesmo assim, eu cuido de cada um deles. Ah, você não gosta de passarinho? Olha as plantas então, olha os lírios, olha as flores, olha que lindeza, olha que perfeição. Nem Salomão se vestia igual a esses negócios aqui. E na boa, crente, se eu cuido de passarinho, se eu cuido de planta, você acha que eu não cuido do seu filho, moço? Você acha que eu não vou dar o futuro digno para o seu filho? Você acha que eu não vou cuidar dele? Ah não, mas eu tenho controle. Você não tem controle de nada, você não controla nem o próximo segundo da sua vida. E a segurança da salvação é saber, gente, que não está em nós, está em Deus que habita em nós. Aí eu vivo a minha vida, a minha fé segura, totalmente crendo no que Ele vai fazer na minha vida. E quarto ponto depois você pode ler Romanos 8 com bastante calma, meditar nele. Tão lindo esse texto aqui, tão importante, mas a nossa vida ela é vitoriosa. O crente é vitorioso por ser crente. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando nós cremos, nós temos a certeza da salvação, a segurança, a nossa vida é só vitória. Não é igual aquela música que o pessoal canta e faz até gestinho, agora é só vitória, agora é só vitória, ou tem sabor de mel, esses troços aí. Não isso. Mas a nossa vida, ela passa a ser uma vida vitoriosa. Uma vida onde eu vou viver confiante no que Deus faz. E antes que você pense que eu vou pregar teologia da prosperidade aqui, e vou dizer que você nasceu para vencer, e vou jogar fora tudo isso que a Bíblia diz e que eu já falei até aqui, não é isso que eu vou te falar. O que eu vou te dizer é que a igreja primitiva vai cair, né? Não vai não. Obrigado, meu irmão. Salvou minha pele. Eu vou te dizer o que a igreja primitiva acreditava. E aí eu fecho com o credo apostólico. A igreja primitiva tinha dúvidas, mas tinha certeza. Qual certeza que eles tinham? Que Deus estará sempre comigo. Como diz lá o texto de Josué capítulo 1. Nunca te deixarei, nunca te desampararei, sempre estarei com você e você só tem que cumprir uma regrinha. Sabe? Nunca se aparte do livro dessa lei. Medita nele, devora ele, pense na Bíblia, leia todo dia, ouça todo dia, cante todo dia, mas não se aparte do livro dessa lei. Crente, se você verdadeiramente é salvo, a certeza da sua segurança em Cristo é desejo por ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia representa Deus falando com você. Intimidade, relacionamento. Você não pode passar um dia sem conversar com Ele, sem bater um papo com Ele, um tete a tete com Ele. Você não pode passar um dia sem botar a cabeça no ombro dele e eventualmente chorar um pouquinho por alguma coisa. Você não pode passar o dia sem dizer para Ele, Deus, hoje foi tão bacana o dia, obrigado mesmo, viu? Que 10, foi tão bacana o que aconteceu hoje. Você não pode. E Ele diz, eu sempre estarei com você. Josué teve essa certeza e o povo sabia disso. E outra,
ele promete lá em Hebreus 13:5, copiando Deuteronômio, dizendo que nunca te deixarei, e ele até reforça, nunca jamais te abandonarei. Uma vez que você está em Cristo, não tem mais jeito dele te abandonar, porque ele é fiel, e mesmo em nossa infidelidade, como vai dizer Efésios, ele continua fiel. E ele prometeu em Mateus 28:20, quando ele fala para você, ide por todo mundo, ele termina lá e fala assim para a gente, ó, e eu estarei, não é isso? Com vocês, não é isso? É? Não, não é não? Ele diz assim, e eu estou. Não é futuro, gente. Ele diz presente, eu estou com vocês. Quantos dias? E no dia que você pecar? Ele sai, vira as costas para você, se esconde assim para não ver? Não, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quer maior segurança do que isso? Ainda que ele estava falando para os discípulos dele, mas a gente pode pegar esse texto e trazer para a gente, João 6,37, depois daquele discurso duro, que eles vinham buscando pão e tudo mais, ele fala para eles assim, gente, todo que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, quando que eu lanço ele fora? Espera aí, mas e se ele pecar? Eu não lanço fora não? Não dou um pedala nele? Não mando ele procurar, tipo igual a gente fala no vulgar, vai procurar suas negras, eu falo isso para ele? Eu nunca, jamais o lançarei fora, é a segurança da fé, a segurança do crente salvo. Mas e se pecarmos, gente? Ele diz, dos seus pecados, não, está lá naquele texto de Hebreus e de Jeremias, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. E qual é a dúvida que você deve estar pensando? E por isso esse assunto hoje de manhã. Mas eu me lembro, tudo parece tão bonito, tão fácil, parece tão legal ouvir isso aqui, tão energizante, né? Parece que eu coloquei minha tomada aqui, energizei, vou embora para casa tão bem hoje. Mas ele vai dizer, e eu me lembro, eu peco, e eu pequei, e eu me lembro. Se você agora, ó, para um segundinho, olha para dentro de si, você lembra de algum pecado que você cometeu na sua vida inteira, que não sai da sua mente, que você lembra? A resposta é sim. E não importa a tua idade. Tem pecado que você lembra. Tem pecado que você não lembra. Tem pecado que você nem sabe que está pecando. São pecados ocultos, como Davi vai dizer. Mas com certeza eu tenho uma notícia para você. Está lá em Ezequiel 36:31, repetido Ezequiel 20:43. Ele fala assim, Deus derrama misericórdia sobre nós, mas nós nos lembramos de alguns dos nossos pecados. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o crente salvo, perdoado e seguro, ele lembra e ele sente o quê? Nojo. Você não sente nojo do pecado que você lembrou agora quando eu falei? Você não diz aquela frase, se eu pudesse voltar eu não teria feito isso. Ah, se Deus me desse a chance de voltar lá atrás, eu não teria feito o que eu fiz. Não teria cometido esse erro que eu cometi. Você não pensa assim? Sabe por quê? Deus permite que alguns pecados a gente sinta nojo deles. Porque quando eu sinto nojo, o que eu faço? Ou melhor, o que eu não faço? Eu não peco de novo. Eu não volto ao mesmo erro. Eu cometo outro, mas aquele erro eu não volto mais. A pedagogia de Deus é algo fenomenal para a nossa vida. A igreja entendeu isso, aprendeu isso, entendeu que era a segurança da salvação, passa a viver uma vida cristã. Reuniam domingo de madrugada nas casas, domingo à noite com medo dos romanos e dos judeus. A igreja, quando aprende com os apóstolos, eles falam, gente, chega de viver escondido. Aí a música daquela menina faz um efeito maior demais. Chega de viver escondido. A partir de agora, o mundo vai saber que nós cremos nisso. O mundo vai saber em que nós de verdade cremos ou o que nós cremos. Eles criam o credo apostólico. Eles falam assim, a Bíblia é a palavra de Deus. A oração somos nós falando com Deus. Mas como que a gente fala isso para o mundo? A gente cria uma declaração de fé. E eles criam o credo apostólico como uma declaração de fé para o mundo. E eles dizem assim, quando tudo em minha vida estiver bem, eu vou confessar minha fé. Quando tudo estiver bem comigo, eu vou dizer, está bem comigo, sabe por quê? Porque eu creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra.
e não só nele. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que não é homem meramente, simplesmente não, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Tem uma versão que diz que ele desceu à mansão dos mortos, mas ele ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio também no Espírito Santo, que atua na Santa Igreja Universal, não aquela, universal nós crentes salvos aí por Jesus Cristo. Creio na igreja, creio na comunhão dos santos, eu creio na remissão dos pecados, eu creio na vida eterna. E ele termina com um glorioso e gostoso amém. A igreja sai para as ruas. Gente, é nisso que eu creio. Quando tudo vai bem, não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não é porque você é super santo. Se tudo vai bem na sua vida, a sua vida é uma bênção, é porque Deus faz isso em você. Porque Deus é quem rege a sua vida. Essa é a segurança, gente, da salvação. Mas tem dias na vida que as coisas vão mal. A igreja era presa, famílias eram mortas, eram separados um do outro, eram torturados, eram levados para a fogueira, levados para o Coliseu para serem comidos por animais. A igreja com filho, com todo mundo no colo, sendo mastigada pelos dentes de animais. Mas a igreja, quando tudo ia mal, sabe o que eles faziam? Eles diziam: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho. E eu creio no Espírito Santo. Segurança da salvação, segurança do crente. A igreja afirmava e afirmava a sua fé. E por fim, a igreja fazia isso, porque a igreja ela tinha uma consciência que quando a última coisa que eu tiver for Deus, eu vou perceber que Ele é a única coisa que eu sempre precisei ter. Deus é o mais importante na minha vida. E a igreja professa a sua fé no credo, a sua fé na segurança da salvação, dizendo para o mundo assim: o cristão, por ser falho, eu quero ser, como até depois virou um corinho a gente canta hoje, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser um barro moldado pelas mãos de Deus. Eu quero ser um vaso. E quando algo dá errado, ele diz: quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Música bonita, você canta, até emociona. Mas eu volto a dizer para você: quebra a minha vida e faça de novo. Quebra a minha vida e faça de novo. Isso é uma oração de crente que tem a segurança da salvação, da eternidade com Cristo. Quebrar dói. Ser podado como João 15 dói, mas é necessário para o nosso processo de santificação, para o nosso processo de desenvolvimento da nossa salvação. Eu tenho uma bela notícia para te dar. Se você é um crente salvo, perdoado pelo sangue de Jesus, você pode ir embora para casa com uma certeza no seu coração: você é salvo e nada tira isso de você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu não sei nem do tempo, perdi completamente aqui a noção dele, se estou para mais ou para menos, mas eu fico à disposição dos queridos irmãos para alguma questão da gente abordar, da gente ampliar, melhorar o que eu falei, a critério dos irmãos. Nós vamos abrir para algumas perguntas. Semana passada eu não estava aqui. E a semana o pastor Paulo Vicente me ligou, né? Aquele jeitão dele de carioca, dizendo assim: cara, fizeram 13 perguntas para mim. Não precisa ser 13 não, tá? Facilitem a minha O irmão vida. Raul levantou a mão lá atrás, o Washington. O Washington vai levar o microfone para que todos possam ouvir a pergunta e o pastor vai estar respondendo então. Pastor, Oi, meu irmão. tem 2 versículos, um dá certeza da salvação, o outro coloca a salvação em dúvida. O primeiro é Mateus 24:13. Quem perseverar até o fim será salvo, né? Isso. O segundo, Lucas 9:62. Aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Gostaria que o pastor colocasse
esses dois versículos sobre a certeza da salvação ou não. Obrigado, irmão. Ainda bem que você não falou de Hebreus 6, irmão, que Hebreus 6 aí foi uma bomba atômica na sua pergunta. De fato, ele gera essa dúvida. Eu vou responder não com o meu conhecimento, eu vou usar frase de Luiz Saião. Luiz Saião, ele manda muito bem quando ele trata desse assunto com a gente. Ele diz assim, ó: é possível o crente ser um aborto. Ele faz essa comparação. Por exemplo, ele foi gerado, chegou talvez até a nascer, vamos colocar um infanticídio. Ele passou a experimentar as coisas boas do reino, a convivência, ele experimentou essa graça de Deus, mas por algum motivo na vida, ele abriu mão disso. Ele não perseverou. Se ele não perseverou, ele não completou o processo de nascimento. O que seria o processo? Uma célula masculina e feminina se encontram, um desenvolvimento de 9 meses, fase de bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. Ele não completou essas fases, mesmo experimentando as alegrias do poder vindouro da graça de Deus. E ao não completar esse período, ele só deu provas de que ele nunca foi salvo. Então ele nunca foi seguro da salvação, não porque faltou segurança, mas porque faltou salvação. Ele não foi salvo. Seria mais ou menos essa lógica, tá? De um aborto cristão. Alguma questão a mais? O Mateus lá, o Washington. Enquanto chega o microfone lá, já está indo lá. É só dizer, porque assim, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que a gente, quando olha para esse assunto, você sempre pensa assim, se a pessoa desviou da igreja, ela não era salva. Essa é a constatação. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quando você vê alguém se desviando da igreja, talvez aquela não seja a última página na vida da pessoa. Isso mesmo. Porque se ela é salva de fato, em algum momento ela retorna, ela volta. E pode ser que ela não volte para a sua igreja, né? Ela volte para um outro lugar. Mas a questão é, ela volta para os braços de Deus, né? Então, a nossa constatação é muito limitada por sermos humanos, né? Então a gente não consegue visualizar o todo do plano de Deus que Deus tem para a vida dela, né? Obrigado. Desculpa, não, perfeito, que isso não pode passar batido, né, gente? Porque a gente tem um hábito como crente, né, pastor, abandonar, né? O irmão saiu do caminho, deixa o cara, tá entrega para a sorte, azar dele. É lucro para nós, era o cara mais chato da igreja, é lucro. Não é, gente, o poder que a gente tem, muito pelo contrário. Ele pode estar passando por aquele processo de tribulação, lá de Romanos 8, tribulações, morte, vida, ele não entendeu. Tem gente que sai da igreja porque está bem, não é porque está mal. Compra uma chácara, o que ele faz? Vai curtir a chácara. Compra um iate, não sei se é o caso aqui na igreja, alguém tem iate, ele vai curtir, se tiver, convida a gente aí, vai ser legal, né? Vários têm iate. Agora no carnaval seria 10, hein, passar um tempo lá no teu iate. Ele vai embora da igreja, porque tem vida, está sobrando vida. Tem gente porque está em morte, tem gente em tribulação, mas a nossa missão é de fato trazê-los de volta, tá? Eu falo com aquele que desviou definitivamente. Fala, guerreiro. Mateus. Bom dia. Bom dia. Eu sei que é um texto complicado e daria muito assunto aqui, mas como a gente está tratando desse tema, eu queria só saber o seu ponto de vista a respeito. Eu também creio que nós não perdemos a salvação, mas o seu ponto de vista sobre Hebreus 6, a partir do versículo 4, que diz que porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Sim. Vou tentar responder isso bem simples, está completando a resposta do irmão, tá? Aí fica melhor, você está falando. Nesse contexto que ele está dizendo, o que é? São os judeus se convertem, e depois que eles experimentam a vida cristã, o que eles fazem? Eles começam a voltar. Por quê? Porque na igreja não tem mais a Arca da Aliança, não tem mais a estrela de Davi, não tem o castiçal, não tem coisas materiais para eu ter ponto de contato com a minha fé. E eles sentem falta disso, porque a graça não basta mais. Tem que ter algo material para eles se apegarem. O que ele faz? Ele volta à velha prática.
E é isso que está dizendo o texto. Então essa pessoa que experimentou a liberdade em Cristo e volta à velha prática do legalismo, não é que para Deus é impossível a salvação dele, mas para ele é impossível ele voltar. Seria mais ou menos assim, alguém fez parte de uma seita. Vamos pensar assim, alguém é macumbeiro, nervosão, batendo tambor lá, e de repente ele se converte, ele vem para a igreja. Passa um período, ele sente falta das rodas, de sair do tambor, de ver demônio, de fazer macumba, ele sente falta. O que é que ele faz? Ele volta à macumba. Para ele, é impossível ele voltar. Para ele, não para Deus. Porque se ele se arrepender, é óbvio que ele vem para o reino de Deus. Mas a pessoa tem a dificuldade porque o legalismo tem esse poder de travar a mente da pessoa, de segurar você e fazer com que você enxergue coisas, tenha coisas materiais que vão te dar uma garantia. E a fé, como vai dizer também lá em Hebreus 11, o que que é? É a certeza das coisas que não se veem. Por isso que segurança é um sentimento tão complexo de falar. Não sei se eu consegui chegar no ponto aí, mas pode completar, irmão. Quando ele diz que se fizeram participantes do Espírito Santo, é como se eles tivessem vivido no meio de pessoas que eram selados pelo Espírito Santo, mas não de fato eles eram selados pelo Espírito Santo. Assim que eu entendo esse texto, isso, desse mesmo jeito. Tanto que ele voltou, ele experimentou e voltou. Porque uma vez salvo com o Espírito Santo dentro de si, isso não aconteceria. Ele até poderia, olha, retorna, mas ali o Espírito Santo traz ele de volta. É o que o pastor comentou. Agora, se vai e não volta mais, o que é a certeza? Que essa pessoa nunca foi. E não é um direito nosso a gente abandoná-la, volto a dizer. Mas insistir, orar e colocar sempre diante de Deus essa questão. Mas é isso aí, irmão, um texto bem polêmico e profundo mesmo, demais. Alguém mais? Sim. Tem um fã do Neymar Esqueci ali. o nome do irmão, porque acho que é a segunda vez que está conosco aqui, não é isso? Elioenai. Sim. Pastor, eu queria ver o seu posicionamento em relação à questão da onisciência de Deus e a salvação. Assim, uma pessoa, ele sabe que um determinado João, se ele vai ser salvo, se ele é salvo ou não, já que ele é onisciente. E uma vez ele não sendo salvo, se ele vai mudar, ele pode mudar esse roteiro da vida dele. Então, eu queria ver o seu posicionamento em relação a essa questão da onisciência de Deus e a salvação. Isso, legal. Porque é interessante isso que Calvino foi desenvolvendo. Deus é onisciente, Deus sabe. Quem é, quem não é, ele sabe, nós não. E nunca saberemos. E qual que é a impressão nossa? Deus é injusto. O que eu penso? Por que Deus me salvou na minha família e vai mandar meu pai para o inferno? Mas peraí, quando é que Deus falou que ia mandar meu pai para o inferno? Se Deus me salvou na minha família, ele tem um propósito pedagógico nisso. Porque eu na minha família, professando credo, sendo luz, sendo testemunho, sendo salvo, verdadeiro e santificado na minha família, o que vai acontecer com o meu pai e os meus parentes que não conhecem a Deus? Eles serão impactados pelo meu testemunho. E aí, a mesma fé que um dia chegou em mim, pode chegar neles. Por quê? Como que a fé entra numa pessoa? A fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Paulo vai dizer em Romanos 10 lá, né? Ouvir da palavra de Deus. E ouvir não é necessariamente com os ouvidos. Ouvir é observar, é ver o testemunho, é falar assim, meu filho não é mais a mesma pessoa, meu filho está transformado, meu filho é outro ser humano. Não, ele foi para a igreja e Deus mandou outra pessoa para minha casa. Mas não é não, o filho é o mesmo, mas quem mora dentro dele não é mais ele, não é mais aquela treva, mas é a luz de Deus brilhando. Então essa é a grande beleza do calvinismo. Quando a gente é salvo, a gente tem que evangelizar muito, a gente tem que dar testemunho, tem que perseverar na fé, para que a partir da nossa vida, pessoas sejam reveladas como os eleitos de Deus no meio que a gente vive. Porque da mesma forma nós também tivemos conhecimento de Deus, porque alguém nos deu um bom testemunho, nos deu um folheto, nos deu a Bíblia, nos trouxe para a igreja. Alguma coisa aconteceu. E Deus usa pessoas, é o método que ele tem. Ele usa pessoas para trazer pessoas ao reino dele. Esse é o processo dele. E não nos cria uma redoma. Uma vez salvo, eu estou salvo para sempre e o mundo que se vire. Não é assim que funciona. Nós impactamos o mundo através da nossa fé, porque essa é a fé que vence o mundo. Não sei se eu consegui clarear, mas nesse sentido aí, viu, meu irmão?
Pastor, uma dúvida. E essa pessoa que conheceu de todas as coisas de Deus e se afastou, e ela não retornar para uma igreja local, não retornar para o rebanho, tem possibilidade dela ter sido salva? É uma coisa que a gente não sabe. Você percebe? Nós não temos esse conhecimento. Deus tem. Mas agora volta ao espiritômetro. Você olhando é assim, ó. O espiritômetro vai dizer que se perseverar na fé, essa pessoa é salva. Mas, por exemplo, o cara se afastou, passou anos distante. Você estava lá com ele naquele momento crucial, final da vida dele, para saber qual foi a vida dele com Deus? Ah, peraí, mas por que a gente não consegue aceitar isso, irmão? Que ele pode se converter ao último minuto de vida? Porque é injusto. Deus, não é justo isso. Eu sou crente, venho na igreja como se fosse sacrifício, como se fizéssemos um favor para Deus, né? Eu venho todo domingo, eu dou dízimo, eu faço isso, aquilo, outro, e o fulano, a vida inteira no pecado, largou, no finalzinho vai ser salvo. Aí você volta àquela parábola, lembra das moedas? Eles contratam uma pessoa para trabalhar 8 horas por dia, pagam uma moeda para ele. Metade do dia contrata mais, a mesma moeda. Finalzinho do dia, 1 hora para acabar o dia, a mesma moeda. E o cara fala, peraí, não é justo ele receber uma e eu também trabalhei o dia inteiro. No reino de Deus não é a lógica humana da justiça. A justiça, ela é de Deus. E se Deus permitiu que a pessoa ficasse até esse último minuto, isso é soberania de Deus. São mistérios dos quais a gente não entende por quê. E aquilo que a gente não entende na Bíblia, a gente contempla. Eu quero que meu pai vá para o céu. Talvez sem nunca ter pisado numa igreja, porque ele é duro, está com 70 e poucos anos, não pisa numa igreja. Mas se no último minuto da vida dele, ele for para o céu, valeu a pena testemunhar a vida com ele. Valeu a pena. É óbvio que eu gostaria que ele estivesse com a gente aqui. Eu gostaria que ele estivesse fazendo algo na igreja, mas não está sob meu poder, está no poder de Deus, que é soberano. Tá bom? Ah, você não, Franciscão. Olá, satisfação, rever. Toda minha, irmão. Saudade de você. Lembrando que a última vez que eu revi o irmão, passou um certo susto, que a 9mm do irmão caiu bem na carteira da minha frente, assim. Aí eu tive segurança da minha salvação. Abafa isso aí, moço. Então tá bom. Na verdade é mais um comentário. O irmão comentou sobre os perigos do legalismo. E como experiência própria, eu só queria compartilhar que, de fato, é muito perigoso você chegar para uma pessoa e falar, você não tem mais jeito. Né? E eu só queria compartilhar bem rapidinho a experiência que eu tive na época de congregação cristã. Apesar de não ter feito nada de errado assim, pelo fato de eu ter decidido abandonar essa igreja e frequentar outra, eu já recebi a sentença na minha cabeça. E isso demorou anos para que eu pudesse ser outra vez, eu não diria a palavra reconvertido, de fato convencido do que realmente é a palavra de Deus. Então só queria reforçar isso que você falou dos perigos do legalismo. Verdade. O exemplo seu é o mais perfeito e atual mesmo. É que não é campo a gente entrar aqui, né? Mas um dia a gente puder trabalhar sobre isso, né? Sobre seitas, é interessante demais. Obrigado, irmão. Pastor Rubem esteja aqui para orar. Vamos orar. Pai, obrigado pela manhã, pelo privilégio dessa hora. Obrigado por podermos ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque o Senhor tem realizado nas nossas vidas algo extraordinário. Por mais que nos esforcemos, a nossa mente não consegue entender o teu grande amor. E o desejo do Senhor é que nós vivamos juntos por toda a eternidade. O Senhor nos ama tanto que esse tempo de nossa vida é muito pouco. Então o Senhor nos chama para toda a eternidade. Queremos te agradecer por este amor. Queremos te agradecer porque um dia essa mensagem explodiu no nosso coração. Queremos te agradecer porque temos a certeza da vida eterna. O nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado por sermos lembrados nesta manhã de tão grande privilégio. Cuida do pastor Pedrosa, Senhor, seus desafios pessoais. Cuida do teu servo, seu trabalho como capitão na polícia militar do estado de São Paulo. Oramos por ele, oramos pelos seus companheiros de trabalho. Vivemos um tempo de tanta violência, tanta maldade. E nós sabemos que pesa sobre toda a liderança da polícia militar
peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Devemos orar por eles. Devemos interceder por aqueles que estão à frente da batalha, por aqueles que estão de alguma maneira procurando a Deus estabelecer a ordem, procurando preservar as vidas. Cuida deles, Senhor, da sua família, do seu ministério. Obrigado por tê-lo aqui conosco nesta manhã. E obrigado por termos nesta manhã desfrutado de um tempo tão precioso. Obrigado por esse dia. Leva-nos em paz para os nossos lares. É a oração que fazemos. E assim a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.